Especial RDP Internacional. Foi um dos pioneiros da televisão portuguesa e já antes da rádio. Faleceu há 8 anos e deixou-nos uma saudade imensa. Falo de José Fialho Gouveia, que pessoalmente era uma das minhas mais queridas figuras do pequeno ecrã. Agora, no mercado nacional surgiu Fialho Gouveia, uma biografia sentimental, escrita pela filha, a Maria João. Maria João, bem-vinda. Olá, Germano. Hoje, e é bom fazer esta referência, dia 30 de abril, dia em que estamos a ter esta conversa, o pai faria 78 anos. É verdade. Portanto, vamos celebrar a vida. Vamos celebrar a vida do Zé Fialho, não o seu desaparecimento, embora todos o lamentemos, mas é a vida, a grande vida que ele teve junto do público durante 40 anos, que hoje vamos aqui recordar. É exatamente a celebração da vida que eu pretendia fazer com este livro. Não era nada... Não queria um livro deprimente, não queria um documento deprimente. Claro que tem partes mais emotivas, mas era precisamente a celebração do sorriso dele, da alegria que ele tinha de viver, que eu gostava que este livro deixasse transparecer. Mas olha, vamos começar pela rádio, que é uma das coisas que raramente se fala na grande carreira dele. Vê se te lembras disto e espero que os nossos ouvintes também, e apelando um pouco à sua memória, recordem. O que é que isto te diz? PBX destas 3 letras. Programa do Rádio Clube Português, 1968. 67, 68, se não estou em erro. Isto é quando os programas ainda tinham indicativos. Muito IAE, um indicativo muito IAE, muito anos 60. Exatamente, e parece uma série policial, não é? É Americana. A grande paixão do teu pai não era a televisão, era a rádio. É verdade. Era a rádio. Era a rádio. Queres-me lembrar como é que ele começou no Ribatejo? Não, no Ribatejo foi a minha mãe. Ah, a tua mãe. A minha mãe. O pai da minha mãe era o capitão Varela Santos, que criou peça a peça a Rádio Ribatejo, que era uma rádio local que alcançou alguma importância, porque ficou associado aos emissores associados de Lisboa. E a minha mãe começou lá com 16 anos. O pai não, o pai foi na Rádio Universidade. O pai entrou para a Universidade de Letras, Clássica de Lisboa, e aí havia uma Rádio Universidade onde ele se inscreveu e onde começou. Para além dos programas do Igreja Esqueiro e outro que não me estou a recordar agora também, que eram os concursos, Comboio das 6h30. Comboio das 6h30. E o passatempo APA. O APA, exatamente, APA. E, de facto, a Universidade, a Rádio Universidade foi mais ou menos pela mesma altura, um pouco depois. E foi uma universidade, de facto. Foi uma universidade, houve várias pessoas hoje conhecidas que começaram por aí. E na televisão? A televisão estava ele precisamente na Rádio Universidade e o diretor da Rádio Universidade alertou para o facto de que havia um concurso para uma coisa nova que ainda não existia em Portugal, que se chamava Rádio e Televisão. E se ele gostaria, que deveria concorrer, aliás, incentivou a fazê-lo, e o meu pai concorreu. Mas esteve quase a ficar de fora. Não me digas que era por causa da covinha. É exatamente. A famosa covinha do queixo. A covinha. Isso era defeito ou era virtude? Eles diziam que era defeito. Daí os meses que ele teve que esperar até ser tornado efetivo. Mas o Madureira, que era o grande maquilhador de então da RTP, dizia que aquilo até lhe dava uma graça, que era a imagem de marca. E assim foi. Se tivéssemos perdido um excelente repórter, um excelente locutor, o que é que o teu pai teria sido? Pois isso é uma coisa que eu já me perguntei várias vezes. Não sei. Ele jeito para ensino não tinha. Embora sendo filho de uma professora, ele não tinha jeito para ensino. Já várias vezes que me perguntei, eu não consigo encontrar outra vocação do meu pai que não realmente a comunicação social. Ele tinha muitos valores, tinha muitas qualidades, mas nunca consegui descobrir, por exemplo, para direito não teria jeito nenhum, que era o que os meus avós gostariam que ele tivesse seguido, até porque o grande amigo dele, António Augusto Serra Lopes, seguiu direito. Não estou a ver. O sangue ele não conseguia ver, portanto, medicina era impossível. Não estou a ver o que é que o meu pai poderia ter seguido. Talvez a literatura. Nunca lhe perguntaste isso? Não, por acaso não. Eu penso que talvez jornalismo, noutra forma. Talvez fosse o que ele teria seguido. Jornalismo, imprensa escrita, porque o meu pai, algo que se desconhece, escrevia muitíssimo bem.
e talvez tivesse enveredado pelo jornalismo. Aliás, ele escrevia de tal forma bem que só alguém desse jeito e com essas características é que poderia ter imaginado todos os concursos e todos os programas, que não é nada fácil. Imaginar cada pecinha de um concurso de 2 horas, que depois parece-me que é tudo muito simples, não é? No pequeno ecrã. Mas tudo aquilo está escrito, não é? E ao que dizem, teu pai era extremamente exigente. Era um perfeccionista, era. O Hilário Clima que diz uma coisa que de facto o define muito bem. Meu pai tinha um espírito infantil muito grande e eu acho que isso ajudava imenso aquela criatividade toda, a conseguir imaginar concursos. Ele divertia-se a fazer as coisas. E de facto escrevia, preparava ao milímetro, não é? Eu recordo-me, numa ponta da sala estava ele a preparar um programa de rádio, já não me recordo qual era, e na outra estava eu a preparar um programa para a minha universidade, com tudo a que tinha direito, com audiovisuais, etc. Nós não nos chocávamos, mas eu ouvia o meu pai do outro lado com um cronómetro a ler o texto do programa e a determinada altura carregava no cronómetro e fazia pi e esperavam uns segundos que era o tempo da publicidade. Portanto, aquilo era tudo estudado ao minuto, não podia falhar. Não era nada de improviso, segundo consta, não é? Não, o improviso dele era aquela graça, o riso, não é? resposta pronta, o riso era o mais natural possível. Nós podemos falar de 2 programas, aliás, de um programa do Zip Zip, antes e depois, mesmo na carreira do teu pai, em 1969, entre maio e dezembro de 1969, que infelizmente as bobines desse programa foram praticamente todas desgravadas e agora há muita gente que não sabe, e se calhar tu também não saberias até há alguns minutos atrás, foi graças ao teu pai que, nomeadamente, a entrevista do Almada Negreiros foi salva. Pois, não sabia. Eu sabia que... Eu pensei até que, dado tratar-se de um documento, porque foi a única entrevista que Almada Negreiros deu à televisão, que fosse esse o motivo da sua preservação. Pelos vistos, não foi. Pelos vistos, não foi. Sei que houve uma ou 2 direções de programas por falta de bobines. Em vez de analisarem os conteúdos das bobines, o que interessava é que precisavam de bobines novas, não havia dinheiro para comprar novas bobines, para pagar os fornecedores e destruíam-se, ou seja, apagava-se e gravava-se por cima. Eu sei que foram quase todos os programas, o último salvou-se, salvaram-se os bonecos do Raul Solnado, o Almada Negreiros, um bocadinho mais também do primeiro programa do Zip. Os outros realmente foram todos apagados. Não sabia que foi, de facto, quando o meu pai foi assessor de programas recreativos, era na altura Carlos Cruz, o diretor de programas da RTP, que foi o meu pai que salvou o último programa. Não sabia. Isso foste tu que me disseste. E está escrito numa entrevista, a única, aliás, que eu fiz ao teu pai em 1990 para a imprensa de Lisboa, e que realmente ele faz essa revelação. Falaste num boneco. Ele era também ator. Ele fazia bonecos no Zip Zip. Ele interpretava, ele não era apenas o locutor, não era apenas aquele que dizia o que é que vai ser, nem fazia só perguntas, também fazia bonecos. Queres ouvir algum? A célebre história da farmácia. Não tomo nada, sinto-me bem. Tens que tomar qualquer coisa, não seja desmancha prazeres. Não, pois já te disse, estou bem, não tomo nada, muito obrigado. Olha, ao menos tomas uma colherzinha de calcigenol. Não tomo nada, mas é como se aceitasse, ao fim e ao cabo. Tu é que sabes. Silva, eu não sei se vou tomar 2 pastilhas de butazolidina se dar uma zaragatoa. Há um momento, quer dizer, se fores pela zaragatoa, então eu acompanho-te. Está bem? Mas olha, hoje pago eu, hein? Não, ontem pagaste 2 injeções, hoje deixa-me pagar a mim. Já resolveram? Queremos 2 zaragatoas. Mercúrio cromo ou azometileno? Tanto faz. Raul Solnado e Carlos Cruz. Quanto é? São, deixa cá ver Silva, e lá vão 3, e lá vai 1, e lá vão 2. 18 escudos. Com ou sem serviço? Com serviço. Sem serviço. Então pago 20. Obrigado. Obrigado. Pelos vistos era bastante barato, não é? Nessa altura. Se fosse hoje... Tu tens alguma memória destes programas ou não fazes? Tenho piada que a minha memória de infância é melhor do que a memória do passado recente. Lembro muito bem. Durante o Zip nós mal víamos o pai. Para vermos o meu pai, eu tinha 8 anos na altura. Tinham que os meus avós me levar à Fontes Pereira de Mel, ou ao Vilaré, ou aos escritórios que eram adjacentes, para estarmos um pouco com ele, porque eles mal dormiam. Foram momentos de muito trabalho. E recordo-me o meu dentista era no Marquês de Pombal e o meu pai prometeu-me um Zip se eu me portasse bem no dentista.
De facto, portei-me, subimos a Fontes Pereira de Mel e lá fui ele buscar um zip cor de laranja que me ofereceu. E são coisas que absolutamente indeléveis que nunca mais te vais esquecer, não é? De todo, não. Eu lembro-me dos bastidores daquele ambiente, lembro perfeitamente que eu gostava imenso que um dia fosse retratado em filme, porque de facto foi um ambiente, faz-me lembrar um bocadinho o Casablanca, a Segunda Grande Guerra, falar por trás nas entrelinhas, que tinha que ser falado nas entrelinhas muita coisa, mas era um ambiente de grande energia, grande dinâmica e imenso entusiasmo. E eu, apesar de pequena, bebi esse ambiente. É curioso que, não sei se tu conheces o livro da Helena Matos, Os Filhos do Zip Zip, que está-se a tornar novamente uma moda, o Zip. É bom, porque realmente nunca houve um programa semelhante e duvido que possa haver novamente, porque o Zip aconteceu naquela conjuntura sociopolítica e seria difícil agora ter a mesma projeção e a mesma importância. Mas eu gostaria, de facto, que ficasse todo esse ambiente e o que mudou com o Zip, gostava que, de facto, ficasse registado. E espero que realmente as coisas se possam proporcionar nesse sentido. O programa teve apenas 9 meses, mas, curiosamente, no último programa foram comemorados os 50 anos do Zip. Esteve aqui um rapaz alemão, muito alegre, muito simpático, que fez as delícias e os encantos das raparigas da nossa geração. Quisemos que ele viesse hoje a este programa comemorativo. Ele não pôde vir, escusou-se muito amavelmente, mas em seu lugar e em sua representação mandou o neto, que é também muito simpático e que está aqui. Faça favor. Seu avô... Meu avô não pode vir porque está... Mas manda muitos abraços para todos. Está com bicas de papagaia. Esse também é o nosso problema. Já há problemas de idade nessa altura, não é? As bicas de papagaia. Sei que tu começaste a escrevinhar algumas coisinhas sobre o pai há exatamente um ano, quando foi o 7º aniversário. Sim, no dia 2 de outubro de 2011, sentei-me ao computador a escrever umas coisas. Não tinha qualquer intenção, era mesmo só registrar umas coisas sobre o meu pai. Depois de lhe deitar umas rosas ao mar onde estão as cinzas dele, sentei-me de facto a escrevê-las. Não tinha intenção, mas depois, entretanto, estive a almoçar com Carlos Cruz, perguntei-lhe o que é que ele achava, se justificaria, passados tantos anos, fazer este registro. Ele disse que sim, que fazia todo sentido, e eu avancei com o projeto. Depois, casualmente, no lançamento de um livro, conhecia a minha editora, que abraçou de imediato o projeto, e eu comecei a trabalhar muito preguiçosamente e muito devagarinho. Quando, entretanto, a editora me disse, olha, o prazo é este, aí sim. Não sei se tem a ver com esta veia de jornalista que só trabalhamos com timings e sob pressão. Aí comecei e contra-relógio. Contra-relógio também. Comecei em setembro do ano passado a trabalhar no Duro. E descobriste coisas, se calhar, que nem... Olha, há coisas que nessa entrevista, se calhar, tu nem sequer conhecias. Portanto, estás sempre a descobrir coisas sobre o teu pai, o Zé Fialho. É verdade, porque eu primeiro pensei fazer a grande parte do livro sozinha e fiz o esqueleto, digamos, cerca de 200 páginas, fiz de minha memória, e depois comecei a contactar pessoas para recolher depoimentos. Eram supostos como se ser uns 20 depoimentos, ultrapassou os 100. E o que realmente me deu dados que eu não tinha e descobri coisas interessantíssimas, diverti-me imenso a fazer o livro. E acho que o livro ganhou outra substância, outra qualidade, precisamente porque eu tenho desde 2 ex-presidentes da República, Ramalhianos e Mário Soares, tenho Eusébio, tenho toda a gente da televisão, ainda tenho o meu querido Luís Andrade. Provavelmente num dos últimos testemunhos que ele deu. Se não o último, porque isto foi talvez poucas semanas antes. E tenho imensas pessoas do desporto, tenho imensa gente do Benfica, como não poderia deixar de ser. Da música, os baladeiros do Zip estão aqui todos, as pessoas que passaram pelo Zip também estão aqui todas. Da literatura, Alice Vieira, o José Jorge Letria, o meu querido Batista Bastos não pôde dar o depoimento porque estava internado. Tenho arquitetura, pintura, adorei falar com o Manuel Cargaleiro, com o mestre Cargaleiro, é um homem encantador, e era muito amigo do meu pai visitava-o em Paris, e de facto tenho imensos testemunhos aqui importantes, e foi muito bom falar com estas pessoas porque me revelaram imensas coisas sobre o meu pai que eu não conhecia. Nomeadamente, eu desconhecia
Eu sabia que o meu pai gostava muito de França e de Paris, mas desconhecia a frequência com que ele visitava Paris e se encontrava com o cargaleiro. Desconhecia o facto de que ele andava pelas livrarias lá a tomar notas e que falava com aquelas pessoas todas no Quartier des Artistes na altura, e que conhecia muito bem a sociedade francesa e aquele ambiente artista na altura. Eu não sabia que ele realmente frequentava Paris com aquela frequência. Por isso é que ele sabia falar tão bem francês e entrevistou a Brigitte Bardot na perfeição, não é? Entrevistou, sim, senhor. Exato, e ele conheceu-a daí, precisamente, dessas suas viagens a Paris, que foram muitas e durante cerca de 2, quase 3 décadas. O que é que eu conheci mais? Algumas piadas, alguns momentos divertidíssimos. Alguns não posso contar aqui. Estão no livro? Estão no livro, sim. Então as pessoas que leiam. São os picantes? Não sei, não posso dizer que sejam picantes, mas, por exemplo, há um que posso contar que o Hugo Maia Loureiro contei, o meu pai estava a fazer em direto a cobertura de um espetáculo e nisto as imagens só apanhavam senhoras que deviam algo à beleza, digamos, e o meu pai disse, a determinada altura, ele disse, ou o realizador tem mau gosto, ou o cameraman tem falta de pontaria. Em direto? Em direto. E não era suposto ouvir-se? Não, nem era suposto dizer-se, não é? Mas o meu pai era muito espontâneo e às vezes dizia assim umas marotices. Tenho coisas muito engraçadas. Tenho uma passada com o general Ramalhianos, meu pai foi operado e teve que levar uma transfusão de sangue. Na altura começou a falar-se da SIDA e daqueles problemas todos. E o general foi a visitar o meu pai e perguntou, então, filho, como é que está? Senhor general, estou muito preocupado. Tenho uma perna que treme. Oh, filho, vai ver, puseram-lhe sangue de algum atleta. São histórias divertidíssimas. Eu diverti-me imenso a fazer o livro. E riste e choraste ao fazer o livro? Chorei primeiro e ri-me depois, porque eu primeiro fiz as partes difíceis. Fiz os 2 últimos capítulos, que eram os mais dolorosos, escrevi-os primeiro. Digamos, despachei-os. E depois então peguei no resto do livro e fiz com bastante alegria, porque eu me diverti imenso a fazer. O meu pai era tão divertido, o ambiente era tão divertido, que realmente só me pude divertir a fazer este livro. Eu estava a tentar lembrar-me, são tantas as histórias divertidas, mas eu agora, entretanto, hei de me lembrar de mais alguma para contar. Entretanto, vamos recuar. O teu pai foi cara de grandes momentos na televisão e na história do país, nomeadamente no 25 de Abril. Ele e o Fernando Balsinha. Dos dois participaram nessa emissão histórica. Aliás, ele diz também nessa entrevista que eu te dei que foi tudo feito de improviso, porque realmente não havia tempo sequer para pensar. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do telejornal, para o qual pedimos a vossa melhor atenção. Fernando Balsinha. José Fialho. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Etc, etc. Portanto, o discurso foi bastante longo. Tu assististe a esta emissão? Assisti muito atentamente. E com algum medo ou não? Com algum medo, porque quem deu a notícia do 25 de Abril ao meu pai fui eu. Eu cheguei ao ciclo preparatório, onde andava na altura em Cascais, e estavam a dizer que havia uma revolução e que havia mortes e feridos no Rádio Clube Português. Eu comecei a chorar. O pai de uma amiga minha, que era amigo pessoal do meu pai, levou-me a casa. E eu cheguei a casa e disse, olha pai, ele estava a dormir. Eu disse, há uma revolução. O meu pai telefonou um amigo, confirmou, ele contou-lhe o que estava a passar em termos de o que sabia, o pouco que sabia na altura dos comunicados radiofónicos, e eu lembro perfeitamente o meu pai fazer esta análise da situação. Ele estava de serviço e disse, bom, se eu não for, sou considerado reacionário. Se eu for, sou considerado revolucionário, portanto eu vou. E foi, durante o dia, durante algum tempo ainda conseguimos contactá-lo, mas depois as ligações telefónicas caíram entre o Estoril e Lisboa, penso que muitas mais, e nós só sabíamos que havia uma revolução, que havia uma série de armas à volta dele, e a emissão foi muitas vezes sabotada, portanto só foi para o ar
ao final da tarde, e só ia que nós Sim, eram 20 para as 7, como nós ouvimos aqui este pi, o último pi do relógio, que ainda havia relógios com um sinal sonoro bastante agudo. Foi a primeira intervenção a seguir ao 25 de Abril, ao eclodir da Revolução. Foi, portanto, até essa altura nós não sabíamos o que estava a passar. Nada, a televisão não dava, não funcionava. Exato. Estava tudo sob controle, não é? Ele, na altura, ficou bastante preocupado com a situação profissional dele. Não me parece. Eu sei que ele, inclusivamente, no livro, ele comentou com Alfredo Tropper, que era uma das pessoas também, foi ali o realizador de Abril, aliás, onde é que nós nos fomos meter? E o Alfredo Tropper disse, pois, mas agora já não há como voltar atrás. E o meu pai disse, nem eu quero. Portanto, o meu pai viveu aquilo com grande emoção. Nós em casa, mesmo antes do 25 de Abril, já falávamos de política. E depois dizia-se aos mais pequenos, isto não se diz lá fora. Portanto, o meu pai viveu com grande emoção. Sei que na altura, todos os que lá estavam tinham noção de que se aquilo falhasse, que aquilo ia tudo preso, não é? E que estariam comprometidas as suas profissões. Mas, a partir de certa altura, a emoção tomou conta deles, e a alegria e aquele espírito de liberdade. E acho que já nem ninguém pensou nas profissões. Olha, nem ninguém pensou que não se podia fumar em direto, e foi a primeira vez que isso aconteceu. Para quem tem acesso e esses registros estão editados em DVD, vê-se o teu pai fumar. Verdade. Com a tal gravatita sempre de lado, sempre de lado o nó da gravata. Que era uma marca, não é? Ai, que engraçado, também reparaste, depois estava sempre de lado, é verdade. Não estava, fumou em estúdio, e diz-me o Hiládio Clima que no dia seguinte, isso já não me recordava, que pediu um copo de água em direto no meio de um telejornal. Portanto, criou-se um espírito muito livre, não, era impossível ver-se alguém fumar em estúdio, muito menos em direto, não é? E fumou, meu pai lá fumou bastante, aliás. Ele não podia ser considerado um comunista por estar a aderir tão livremente à Revolução, tendo sido ele, antes de 25 de Abril, uma das caras da RTP? Sim. Houve pessoas que o consideraram, de facto, comunista por ele ter aderido com este entusiasmo, porque a partir de certa altura o meu pai já sorria e já dizia viva a liberdade com grande entusiasmo. Portanto, foi perfeitamente transparente o que lhe ia na alma. Eu penso que sim, houve quem considerasse que na altura também só havia um partido de oposição. Portanto, todos os que não fossem do regime eram comunistas e da oposição. Ele estava contra a Revolução ou era da reação, na altura, palavras do ex-primeiro-ministro Vasco Gonçalves. O teu pai fez milhares e milhares de entrevistas. Eu vou agora recuperar um excerto do programa de homenagem da RTP à sua memória, que foi emitido no dia em que ele faleceu. Simpática que aqueles que acompanharam a transmissão direta puderam ver na altura. Jogadores do Benfica e do Sporting trocaram as camisolas no final do encontro. Eusébio não fez um dos seus grandes jogos, mas uma vez mais esteve em foco, e bem, porque foi o autor dos 3 golos da equipa do Benfica. Impressões do jogo, Eusébio? Sem dúvida nenhuma, foi um jogo bem disputado entre as duas equipas. Os senhores espectadores certamente se recordam, já tivemos a oportunidade de falar no decorrer desta volta com o Peixoto Alves e com o Mário Silva, para completarmos o núcleo dos 3 primeiros, dos grandes favoritos desta volta. Falta-nos ouvir o João Roque. Aqui tem o hoje, e eu queria que o João Roque, antes de mais nada, nos falasse da volta até este momento, da posição que ocupa e das possibilidades que julga ter. A posição que ocupo não é má. Podia ter sido melhor, realmente, no contrarrelógio não teve à minha altura. Nasce depois, neste preciso instante, mais uma nação independente. Uma nação de língua portuguesa, de muita tradição cultural portuguesa, e com quem Portugal manterá certamente laços de estreita amizade e cooperação. Ele, portanto, além do entretenimento, também fazia jornalismo, também fazia estas partes mais sérias, não é? Sim, o meu pai começou como jornalista, não é? Começou a fazer reportagens, entrevistas, fez muitos relatos de futebol também. Ele passou por todas as áreas. Foi assim que ele ganhou a tarimba dele. Na altura não havia cursos de jornalismo, mas havia esta escola da vida e a prática, e de facto ele se calhar a prática ganhou na rádio. Sim, sem dúvida, foi a grande escola dele, foi a rádio, sem dúvida alguma. Aprendeu projeção de voz, aprendeu a controlar os sibilados, aprendeu tudo isso na rádio, sem dúvida foi a grande escola do meu pai. E como é que se pode definir o Zé Fialho, para além da sua sinceridade e da sua espontaneidade? Meu pai, eu recordo-me que à morte dele houve um jornal que lhe chamou o Senhor Ternura, e era de facto, meu pai era uma pessoa muito ternurenta, muito afetiva, e aquilo que se via de facto era o que ele era na realidade.
O meu pai era muito espontâneo e realmente aquele lado afetivo, anti-vedeta, o meu pai nunca foi vedeta, sempre foi uma pessoa muito simples. E isso criava uma relação de grande proximidade com o público, porque ele nunca criou aquela distância. E de facto era uma pessoa muito afetiva, era um perfeccionista, sem dúvida alguma. E tinha um riso fácil. Tinha um riso muito característico. Mas também tinha a lágrima fácil. O meu pai era, nesse ponto, afetivamente, era fácil para ele os momentos de... comovia-se com facilidade e também ria, tinha um riso muito fácil, de facto. E adorava rir, adorava fazer rir, adorava rir. Ele foi responsável de N concursos e N programas de grande sucesso. Estou-me a recordar dos Jogos Sem Fronteiras, do Resto São Cantigas, O Gesto é Tudo, para além do Cipcico que já aqui falámos, A Visita da Cornélia, A Arca de Noé e tantos outros. Ele, neste conjunto vasto de programas, havia um ou dois que lhe estariam particularmente assim no coração, ou não? Para além do Zip. Pois, eu ia dizer, para além do Zip. Eu ia dizer precisamente o Zip. O Zip foi... Aliás, eu tenho um capítulo no livro que é o Portugal DZ, ou seja, Portugal depois do Zip, porque realmente o Zip mudou a vida de quem ele participou, de quem assistiu. O Zip, sim. O meu pai também, a Cornélia, foi a primeira Cornélia. Também foi em 1977. 77, exato. Deixou imensas marcas. Sei que o meu pai gostou particularmente também do Vamos Caçar Mentiras, que era sobre a 17ª Exposição de Arte, Ciência e Cultura. Era um programa histórico, com perguntas de caráter histórico. Com o Raul Soldado. Com o Raul, exato, produzido por ambos. Gostou também muito Entre Famílias, que eu também tenho uma grande predileção por esse concurso, foi dos últimos que ele fez, e adorou fazer a Arca de Noé. Sei que o meu pai adorou mesmo a Arca de Noé. Pelo público ser infantil, pelo contacto com os animais, sei que foi um programa muito simpático. Eu já nem sequer sabia, já não lembrava que era na RTP2. Esteve nas duas. Ele teve esse programa. Mas começou originalmente, foi no segundo canal. Sim, começou no segundo, e depois acho que passou para o primeiro. E esqueci-me aqui dos Jogos Sem Fronteiras, claro, porque os Jogos Sem Fronteiras rimavam com aquele espírito infantil do meu pai. E permitiam-lhe a espontaneidade, era direto, o meu pai adorava diretos. Sem rede. Eram sem rede, mas eles gostavam era dos diretos, porque dava outra adrenalina e que cresceram profissionalmente com os diretos, porque antes só havia diretos até determinada altura, não é? Pois, mas felizmente há muitos registros ainda do teu pai que se calhar são em filme, é por isso é que não foram apagados, não é? Sim, alguns ainda prevalecem. Ainda permanecem. O Presidente da República Portuguesa e o Major Pedro Pires assiste. Estamos a falar, então, recuperando um pouco o som anterior de Cabo Verde, da independência de Cabo Verde. Vamos lá ver como é que quer falar, é que a gente se entende. É verdade, vamos lá ver. A tua intervenção, a intervenção do Henrique Garcia e esta pequena peça filmada, aliás, muito bem construída pela Fátima Alves, já introduziram o tema. O tema que vai ser o grande tema central desta noite, para além das eleições propriamente ditas. Nós vamos intervalar as várias eleições que vamos dando ao longo da noite, das várias zonas do país de onde vamos recolhendo votos, com esta pequenina conversa, através da qual vamos procurar definir como é que os portugueses, nas grandes regiões, nas grandes zonas e nos pequenos lugares, têm maneiras diferentes de falar, diferentes formas de se entender. Ele tinha uma facilidade em se expressar, não é? Era absolutamente notável. Era genuíno, de facto. E foi talvez das poucas pessoas que fez excelente transição, ou excelente acumulação, melhor, do entretenimento para a informação, que é algo que hoje em dia um jornalista apresentar um programa mais ligeiro fica quase com os cabelos em pé, não é? Ora, aí penso que tem muito a ver com aquela passagem pela rádio e também com o caráter do meu pai, porque o meu pai era uma pessoa muito alegre e de facto tinha... a Junta de Salvação Nacional, exato. Tinha realmente um caráter que lhe permitia atravessar várias áreas da comunicação social. E isso era muito importante. Ele transmitiu isto a ti e ao teu irmão mais novo, ao Zé Eduardo. E ao mais velho. Porque nós, embora tivéssemos tido todos ideias de seguir outras profissões, viemos cá ter todos. O Paulo, que é o meu irmão mais velho, que vive há mais de 30 anos na Suécia, foi operador de som da RTP. Durante bastante tempo foi operador de som da RTP. Eu acabei por cursei línguas, mas acabei por me dedicar durante bastantes anos ao jornalismo, desde os 18 até há cerca de 7 anos atrás, 7, 8 anos. E, de facto, não consegui resistir, estava cá dentro do bichinho. E o José Eduardo fez economia, chegou a trabalhar nessa área, mas acabou por vir cá ter também. Portanto, estava cá dentro. E faz muitíssimo bem o Bairro Alto. Bairro Alto, que exato, que é de dois, que é um programa de entrevistas
que ele conduz com muita serenidade. Exatamente. Digamos assim. O teu pai, quanto tempo é que esteve na televisão? Portanto, desde os primórdios? Desde 57, sim, entrou logo no primeiro ano. O meu pai esteve na sessão na primeira sessão inaugural da RTP, que foi dia 7 de março de 57. O meu pai esteve presente, embora não tivesse lido os noticiários. Na Feira Popular? Não, essa já foi no Lumiar. As experimentais é que foram na Popular em 56, setembro de 56. Aí não esteve a minha mãe. E no Lumiar esteve no primeiro dia, embora não fosse a altura de ler os telejornais, mas ele não quis deixar de estar presente. E esteve desde 7 de março de 57 até meados de, penso que 2000, meados de 2000, penso eu. Por aí, 2000, 2001. Ele saiu porque quis ou saíram-no? Bom, na altura foi proposto a muitos funcionários uma rescisão amigável de contrato por questões económicas da televisão. E ele aceitou porque lhe foi prometido, houve um acordo de cavalheiros, em como ele, mesmo rescindido o contrato, que onde houvesse programas de entretenimento que o convidariam para apresentar ou que aceitariam analisar algum projeto que ele apresentasse à RTP e que ele continuaria a manter o vínculo com a casa. Isso foi-lhe prometido, meu pai saiu, rejeitou convites, isto nunca foi dito, rejeitou convites de canais privados por fidelidade à RTP, que era a sua casa, e nunca foi chamado, nem nunca nenhum dos seus projetos foi aprovado. E, de facto, isso deu-lhe uma grande tristeza, porque meu pai tinha 59 anos à altura, era um homem com muito para dar ainda e com grande dinâmica, e isso entristeceu bastante. O facto de também não ter sido chamado para colaborar na primeira grelha de programas da RTP Memória, onde ele faria todo, enfim, onde estaria com peixe na água, também o entristeceu bastante. Foi uma grande mágoa, de facto. Eu acho que ele esperava ser chamado para a direção, porque ele conhecia o arquivo de ponta a ponta e seria uma das pessoas indicadas para dirigir aquele canal. E eu penso que ele estava com essa fé. Nunca aconteceu. E, de facto, isso ainda o entristeceu mais, porque o meu pai chegou a uma altura que dizia que já era uma efeméride. E eu acho que o meu pai nunca foi uma efeméride. Ele próprio? Ele próprio dizia uma efeméride. E eu penso que o meu pai não foi. Para muitos ele ainda aqui está, não é? Portanto, aqueles programas que vimos dele mantém-no tão vivo, efeméride não. Efeméride de uma pessoa que se soube... O meu pai soube acompanhar as mudanças dos tempos. Primeiro a passagem do direto para o gravado, depois do preto e branco para cores, e o próprio contexto. Ele soube evoluir, até porque o meu pai convivia muito com colegas mais novos. E aprendeu muito com eles e seguramente deu-lhes muito, ensinou-os bastante. Vamos novamente ouvir o Zé Fialho. Mas o Zé Fialho também tinha defeitos. Era um grande atrevido. Embasbacou os espectadores com o atrevimento de se fazer passar por ator. Esta era a Margarida Mercedes de Melo a recuperar naturalmente aquela rábula que ouvimos há pouquinho da farmácia, o Zip Zip, o eterno Zip Zip. Ele partiu zangado com a RTP? Não, zangado não, magoado. Qual é a diferença? Zangado não, porque zangado significaria que estava aborrecido com alguém. Ele estava triste por não se lembrarem dele e por não considerarem que ele ainda seria uma mais-valia para a casa. Não zangado não. Nunca vi o meu pai zangado com a RTP. Se não, teria provavelmente aceito os convites dos outros canais, não. Não, ele manteve-se fiel à RTP até ao fim. E estava preocupado com o evoluir da situação na empresa, embora hoje seja completamente diferente do que era há 10 anos, por exemplo? Isso eu não me recordo, eu creio que não. Creio que o meu pai de facto saiu porque foi convidado a sair, como muitos outros, e porque lhe prometeram que, apesar de sair, ele se mantinha em funções. Mas penso que não foi por problemas de atenção ao problema financeiro da empresa, porque na altura não se tinha a noção que a empresa estava a atravessar pelas dificuldades que se vieram a revelar. Penso que não se tinha essa noção na altura. Ele, durante praticamente um ano antes de falecer, teve que lidar com o caso Casa Pia, com o caso do Carlos Cruz, o seu grande amigo, sempre o defendendo publicamente a inocência do Carlos Cruz. O Carlos Cruz já recebeu este teu livro? O Carlos Cruz, eu já o entreguei ao filho, para entregar ao Carlos. Parece-me que se tem que se devolver primeiro os 5 livros que se tem na prisão,
para poder receber 5 novos. Não sei se já se fez essa mudança, porque o Martim já tem na posse dele o livro há mais de uma semana, ou 2 talvez, não sei, mais de uma semana, sim. E de facto o livro já está com a dedicatória, não sei se o Carlos já o recebeu, mas ele é um dos grandes depoentes do livro, claro. É um dos grandes depoentes. Gostava só de acrescentar que esta amizade e esta amizade até ao fim que o meu pai tinha, que me ensinou a sentir e a respeitar, já a tinha demonstrado antes por Manuel Caetano, um colega da televisão. Irmão de Marcelo Caetano e locutor na altura do 25 de Abril. Exatamente, e que foi expulso da RTP precisamente por ter o apelido e o parentesco que tinha, embora o Manuel nunca se tivesse metido em política. E o meu pai fez questão de, mesmo publicamente, aparecer sempre ao lado dele, para dar a entender que o respeitava e que continuava a ser amigo dele. Com o Carlos foi mais grave. Com o Carlos foi mais grave porque foi acusado de um crime hediondo, um crime abominável, quanto a mim o pior dos crimes, e é precisamente por ser tão hediondo que nós, sabendo o inocente, nos custa mais e consideramos-lo mais uma vítima. De facto, o meu pai magoou imenso. Houve várias testemunhas que, aliás, o mencionaram a ele também, os mesmos que mencionaram ao Raul Solnado e a Fernando Peça, que na altura tinha 98 anos e que andava de cadeira de rodas. Portanto, o meu pai, dada toda esta ignomínia, colocou-se e manteve sempre ao lado do amigo, sem dúvida, sofreu imenso com isto. Maria João, uma última questão. Este livro, esta biografia sentimental, é a homenagem que não foi feita em vida ao teu pai? Ele merecia mais. O meu pai merecia uma condecoração da presidência, o meu pai merecia um coliseu cheio. Esta foi aquela que eu pude fazer, que talvez consagre a vida dele, que a deixe registada por escrito. Eu gostava ainda tenho a fé de ver outra homenagem. Ainda gostava de ver uma homenagem em que o público pudesse participar numa sala com o público, de facto. E ainda tenho muita esperança de ver essa homenagem. E seguramente, se todos contribuirmos para isso, isso vai acontecer. Maria João, muito obrigado por aqui teres estado. Vamos só, para terminar, recordar exatamente a notícia que a RTP deu no dia em que o teu pai partiu, no dia 2 de outubro de 2004, certo? Certo. E muito obrigada, Germano, por me teres convidado. Muito obrigado. O funeral de Fialho Gouveia é amanhã, às 15 horas, na Igreja de Nossa Senhora do Amparo, em Lisboa. A cerimónia segue depois para o cemitério dos Olivais. O apresentador de televisão morreu hoje de manhã, estava internado há 5 semanas em Coimbra. O país, a televisão em particular, chora no adeus a um símbolo de uma geração. Boa tarde, até amanhã, às 13. E agora, senhores espectadores... Passou mais de metade da vida assim. Todos os dias, ele é hoje mais do que nunca o homem do... Foi nos anos 60 que Fialho Gouveia integrou a família Portugal. Na RTP de então, como jornalista, fez de tudo. Um espanhol contratado pelo Sangalhos. Adiantamos os nossos parabéns e para já gostávamos que nos... Mas foi o Zip Zip que o lançou definitivamente. Não há problema. Sr. Alfredo, o senhor nunca pensou na possibilidade de viver de outra maneira, ter uma profissão, um emprego honesto? O programa, feito a meias com Raul Solnado e Carlos Cruz, deixou marcas na televisão portuguesa e tornou inseparáveis os 3 apresentadores. Tanto que José Fialho Gouveia chegou ao fim da vida como a cara que defendeu sempre o amigo Carlos Cruz quando estalou o escândalo Casa Pia. Mas nos 69 anos de vida e nos cerca de 40 de imagens e sons, Fialho Gouveia tornou-se muitas vezes a cara de muitas histórias. Este é o momento e em que lhes posso a cara da história. Presentes que estão aqui no Estúdio A da Rádio e Televisão Portuguesa, os elementos da Junta de Salvação Agora, Nacional. fecha-se o capítulo. Fica um percurso. Boa noite. No canal Memória de cada um de nós. Passado deste ano de 1964, é verdade, eu esqueci-me de dizer que estamos em 1964, por isso é que eu estou a ler o papel, porque ainda não temos teleponto. Não temos, nem sabemos quando é que vamos ter. Especial RDP Internacional.